Olá, pessoas, eu sou Paula Ferreira e eu tive duas fases na minha vida de show que foram muito importantes. A primeira fase, lógico, meu nascimento, o nascimento de Paula Queen. E a segunda fase foi quando eu retorno para Campinas, porque eu fui passar um momento sabático na minha cidade, em Foz do Iguaçu, onde eu me batizei. Vou deixar aqui na descrição do vídeo esse vídeo onde eu conto essa história. E aí eu retorno para Campinas e retomo a Paula Queen. Eu já contei essa história aqui no canal, do começo ao fim da minha carreira de vida de show. Tá na primeira temporada, se você não assistiu ainda, vai lá. Mas essa primeira fase teve uma grande importância porque eram as minhas descobertas pessoais, eram as minhas descobertas meio que sozinha ali. Eu tava tentando entender esse mundo do show, vendo outras pessoas e tentando entender como que funcionava. E é por isso que eu resolvi trazer essa segunda temporada, onde eu trago para cá as pessoas que de alguma forma me influenciaram, desde Maringá até Campinas. Mas a segunda fase não foi muito diferente. A Paula Queen estava tendo que descobrir tudo de novo, porque tudo mudou, gente. Maquiagem não era mais do mesmo jeito, o estilo de música não era mais do mesmo jeito, os shows não eram mais do mesmo jeito, nada era igual quando eu voltei para cá. Inclusive, as pessoas que eu conhecia estavam ali, mas existiam outras pessoas que eu também não conhecia. São quase 30 anos de show, gente. Seria quase que injusto eu não fazer aqui uma homenagem para tanta gente que passou na minha vida, né? Então, é quase que um Grey's Anatomy. Vai ter muitas temporadas. Então, hoje é o último episódio da segunda temporada de Vida de Show, Amigas de Palco. Mas calma, vamos dividir em duas partes, tá bom? Primeira parte hoje, na semana que vem, a gente traz a segunda parte do último episódio de Vida de Show. E para dar aquele gostinho, aquela sensação de que vai vir uma terceira temporada, eu trouxe alguém que faz parte dessa minha também transição entre os anos 90 e os anos 2000. Ela foi um ícone, porque ela foi uma das primeiras campineiras a sair do interior e fazer sucesso também em São Paulo, capital, algo que era muito difícil, era muito limitado, o pessoal de lá não gostava muito do pessoal do interior tomando conta, e ela fez tanto sucesso, teve a revista, teve um monte de coisa, enfim, super midiática. Eu resolvi trazer ela porque nós também temos uma história de shade, que era uma coisa muito nova também naquela época, que era tipo brigas de como Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna e Lady Gaga, Mariah Carey e Jennifer Lopez, Paula Queen e Athena Top. Já contei essa história lá na primeira temporada, muito, muito legal, muito engraçada, mas nunca teve briga, viu, gente? Eu e a Athena nos damos muito bem. E eu resolvi trazer ela porque ela fez parte desse grande momento, dessa minha volta, desse meu retorno aos palcos em Vida de Show. No geral, eu conto no final uma história que eu vivi com a convidada. Como eu já contei essa história entre eu e a Athena lá na primeira temporada, eu vou deixar para ela contar a versão dela no vídeo de hoje. Então, se você está inscrito no canal, dá aquele checkzinho, dá aquela olhadinha básica para ter certeza que você está inscrito aqui ainda. Se não tiver mais, volta para cá. Se você não está inscrito ainda, seja muito bem-vinda, aqui é um canal para contar histórias, sejam as minhas histórias que são divididas em séries, sejam a história dos meus convidados e entrevistados ou a história de vocês que mandam cartinhas e e-mails para mim. Então venha, se aproxime, se inscreva agora e já curte esse vídeo antes que vocês se esqueçam. É muito importante clicar no sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo e receberem todos fresquinhos na hora que eles saem. Agora com vocês, Athena Top. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Alessandra Leite, tá? Mas muita gente me conhece como Athena Top, que foi o meu alter ego durante muito tempo, do qual eu tive muito prazer. E sinto ainda em ter essa história para contar com vocês e contar para vocês e a gente destrinchar isso um pouquinho. Eu com 17 anos, eu conheci a primeira balada gay da minha vida, né? Foi a The Club. E no dia que eu cheguei lá não teve show nem nada, mas assim, eu já acompanhava o processo de drag transformistas pelos programas de TV. Tipo, na época tinha as transformistas de drag do Silvio Santos, alguns... era no metade dos anos 90, então a gente
tinha muita informação em filme, Priscila, para Wong Fu, e aquilo já me encantava, né? Eu já fazia teatro, então eu falava, nossa, brilhava, mas nunca nem pensava que eu poderia chegar a uma oportunidade de fazer aquilo. Aí, frequentando The Club e tudo tal, comecei a assistir shows, né, na época, e fiquei amiga de uma das drags que era host de lá, que era a Sasha, né? E comecei a viajar com ela, carregar bolsa, sabe aquela bichinha que carrega bolsa da drag famosa? E eu falei, nossa, é isso que eu quero, eu gosto, tal. Mas não foi com a Sasha que eu me montei a primeira vez. Foi com a Gabi Manson, né, que é minha mãe oficial de drag, e com a Bia Manson também, né? E foi no Mercado Mundo Mix, né? Que naquela época o Mercado Mundo Mix era uma feira que acontecia em São Paulo. Ela vinha pro interior e bombava, assim, era muita gente, povo queer, né? Não era só o LGBTQIA+, que na época era GLS, né, que a gente falava, mas ia muito pessoal descolado, pessoal que gostava de piercing, de tatuagem. Elas, a gente vai te montar, né, porque não tinha nada, pra você ir lá. Daí elas me montaram, né, com as coisas que elas tinham. Na época os recursos eram bem limitados, diferentes do que é hoje em dia. E aí eu fui montada e já gostei, falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu decidi que ia começar a me montar de fato. Aquela época, pra gente alçar e catapultar e até entrar nesse mercado, a gente tinha que passar por concursos, né? E tinha um concurso muito famoso na cidade de Campinas, que era o concurso da Double Face, que chamava-se Nasce uma Estrela, né? Olha, a gente plagiava Lady Gaga já. E ia ter esse concurso, isso foi em 98, tá? A primeira vez que me montei foi em 97. Aí eu pensei, não, vou me inscrever, tudo tal, e me inscrevi. E o mais engraçado é que a Atena surgiu, o nome Atena veio porque eu gostava de deusas, né? Eu sempre gostei muito de mitologias. Greco-romana, mitologia egípcia, mitologia nórdica. E eu queria um nome que não tivesse sobrenome. Porque, assim, eu não me sentia... Por exemplo, já tinha pensado em possibilidades de Larissa não sei o quê, papapá. Eu falei, não, eu quero um nome forte que seja pá, esse aqui. Não queria um sobrenome de italiano, um sobrenome espanhol. Tipo você, Paula, né? Você era Queen, mas a sua família era Meirelles e tudo tal. E eu achava que não combinava porque já tinha ido para um lado mais exótico da coisa. E essa coisa do exótico não porque assim, resumindo, a Atena começou careca, não usava peruca. E muita gente não sabe, na época, que eu comecei careca porque não tinha recursos, não tinha como comprar uma peruca. Era muito caro na época, não tinha AliExpress, não tinha essas marmotas todas. E eu tava na intenção de fazer a música da Madonna, que era Shanti, que era uma música que era, né, meio indiana, tudo tal. E o meu amigo, né, um amigo Gabriel falou assim, por que você não faz careca? Eu tinha visto fotos de uma modelo americana que se chamava Alec Dweck, né? E ela era careca, era bonita, era bem exótica. E ele falou, por que você não faz com a cabeça raspada? A gente vai encher você de tribal, tal. Eu falei, bora. E foi o primeiro show que eu fiz nesse concurso, que foi essa música da Madonna. Todo mundo adorou, achou bem legal. Aí eu falei, é nessa linha que eu vou seguir, né? Já vou aproveitar que eu não tenho dinheiro para gastar e vou investir, porque na época não tinha muita coisa nesse sentido. Aí tive mais 2 etapas até ganhar o concurso, né? Eu ganhei o concurso, que era o que eu usava na época. Todo ano a vencedora era que tinha as portas abertas, né? E isso foi em outubro de 98. E ali nasceu a Atena sem o top. Foi tudo muito rápido. Eu ganhei o concurso da Double e estava perto de ser o aniversário da boate, né? E o aniversário da boate, o Gilberto, né? Um beijo para ele, inclusive, que eu acho que todas as drags de Campinas devem muito a ele, ao espaço que ele dava pra gente. E o Gilberto me colocou... Eu já conhecia a Paulette Pink, né? Que eu tinha capotado de carro com ela. Isso é uma história que pouca gente sabe, mas eu quase matei ela uma vez que ela... Olha, aí que tá. Aí lembrei de outra coisa que puxa aí. Antes desse concurso, ia ter um concurso na The Club, também de a Top Drag The Club. E eu ia participar. Eu, bonitinha, tinha mandado fazer a roupa. Ia de peruca, né? Eu tinha conseguido uma peruca. E a convidada do dia era a Paulette Pink. Eu tava me montando junto com a Sasha. Ela falou assim, amiga, eu tô atrasada. Vai buscar a Paulette na rodoviária. Eu tava em Hortolândia. Tinha 2 meses de carta. Eu tava me sentindo, lá, velozes e furiosas, né? Porque eu tava ansiosa, eu sou muito ansiosa. Fui lá, peguei a Paulette bonitinha e tava voltando lá pra Hortolândia.
tava tipo 300 metros da casa. Saí da pista pra terra, tá no 100 por hora. Na hora que eu entrei na terra, meu bem, o volante não foi. E aí capotei umas 7 vezes. A Paulette tava no banco de trás, eu só vi a Paulette assim, bum, 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 bum. Aí o carro parou, destruído. A bonita, a primeira coisa que ela fez foi olhar no espelho pra ver se não tinha arrebentado a cara inteira, porque não existia mais vidro, né? Olhei, tava ok, olhei pra bicha do lado que tava de cinto, tava ok, olhei pra trás. Paulette, você tá bem? Ela tava com a cabeça lá embaixo e as pernas lá em cima. A Paulette tinha asma, bicho. Ela falava assim pra mim, bomba, bomba, bomba. Eu falei, o que essa bicha tá falando, mano? Será que ela quer bombar silicone? Ela queria a bombinha dela de asma. Daí tá, a gente foi socorrida, foi mais entrelê todo e acabou que eu não fui nesse concurso. Daí eu penso, meu, e se eu tivesse ganhado esse concurso de peruca, será que teria acontecido tudo o que aconteceu comigo depois? Então, as coisas elas acontecem na hora que tem que acontecer. Não ganhei, não fui, não ganhei. E aí tá, e eu já conheci a Paulette, ele me colocou pra fazer show junto com a Paulette no aniversário da Double, né? Aí na semana seguinte era a Verônica, que assim, eu já tinha uma idolatria por ela, porque muitas pessoas nessas épocas tinham, ou assim, ou era a Jimmy ou era a Verônica. E eu gostava das duas, mas assim, eu sempre gostei mais da questão da Verônica, porque ela era loira, e eu já era fã da Madonna, e sempre teve essa coisa de, né, dela ser muito fã da Madonna e trazer essa coisa de sex appeal que a Jimmy não tinha. A Jimmy já era mais glamour, de drag, assim, mais produção. Aí tal, comecei através da Paulette, eu conheci a Brenda, conheci a Labelle, e não tinha nada parecido em São Paulo. Aí, um mês depois, a Labelle, amiga, eu vou fazer meu show na balada lá, né? Eu vou colocar você no elenco. Falei, joia, beleza, né? Quem que não quer? Aí fui, fiz o show. Como chamava aquela balada mesmo? Esqueci o nome. Fui, fiz o show, foi sucesso, já me marcaram uma data. Legal, você é diferente. Me marcaram uma data, e nessa época eu já estava fazendo show no interior de São Paulo, né? Tinha a boate em Rio Claro, tinha a boate americana, porque diferente do que tem hoje em dia, gente, a cena interior de São Paulo era muito rica. Toda a cidade tinha uma baladinha, e a gente viajava bastante. Aí rolou uma festa em Poços de Caldas, que era uma festa muito grande também, que os meninos me viram na The Club, na Double, me levaram pra lá. E no dia dessa festa, quem tava comigo no elenco era a Nani People e a Fernanda Carraro. Aí a Nani chegou e falou assim, nossa, você é super diferente, tem uma foto sua? Aí eu falei, e eu tinha, né, que naquela época a gente era, né, andava com foto, revelava 10 e andava, né? Eu falei, tenho. E nessa época a Nani tinha uma coluna na G Magazine que chamava-se Drag Quem. Inclusive eu fui a última dessa coluna, onde todo mês ela pegava e falava de uma drag que estava acontecendo, né? Antes de mim já tinha sido outra, e eu acabei sendo a última. A Nani sempre fala disso, inclusive. E eu fui a Drag Quem. E aí, daí me projetou para São Paulo, né? Todo mundo já estava fazendo um showzinho, deve falar, lógico, uma visibilidade de uma G Magazine em 99, 98, uma coluna da Nani People, que é uma pessoa extremamente respeitada no meio. Aí apareceram outros convites. Aí o Sérgio Calil tinha acabado de abrir a Diesel Base, né? E também estava fazendo um concurso de novos talentos. Aí um dia ele me ligou, e assim, na época, gente, eu só conhecia o Sérgio Calil de nome, ele tinha saído na capa da Isto É também. E assim, ele era basicamente o sonho de toda drag, toda transformação. Todo mundo queria estar num lugar dele. E algumas drags de Campinas já tinham ido fazer e tudo tal, né? Aí ele me ligou, você é a Pena, eu sou o Sérgio Calil. Eu já fiquei assim, ele tinha uma voz grossa, assim, pra caramba, né? Já fiquei de lado. Ele, eu gostaria que você viesse participar do meu concurso, tudo tal. Beleza, né? Vou, né? Aí eu fiz um número, montei, e ele tava fazendo uma domingueira onde era realizado esse concurso. Aí cheguei para fazer o concurso, eram 3 concorrentes no dia. Uma era a Vitória Príncipe, porque eu já falei, perdi, né? Que a Vitória já era conhecida na época, né? E a outra era a Liza Bombom. Também já estava começando, na época já era bem conhecida em São Paulo. Aí a Vitória, no dia, cismou de fazer a drag bonita. Ela não quis fazer a caricata, porque acho que se ela tivesse feito a caricata, ela tinha ganhado de mim, com certeza. E peguei e me classifiquei. Né? Daí o Sérgio pediu para eu ir no escritório dele conversar com ele. Ele falou assim, nossa, eu tô admirado, você é muito diferente de tudo que tem, né? Porque a Athena daquela época careca, ela era meio nervosinha, assim, fazia umas músicas de griteiro, e chicoteava, tinha música com chicote, tal, e não usava cabelo, não tinha nada parecido. Talvez tivesse mais parecido com o andrógeno do que eu performava,
era o Vitor Piercing. O Vitor era masculino, eu era andrógena feminina. Ele, nossa, eu gostei muito de você, eu já queria convidar você para trabalhar comigo, né? Eu fiz assim, hã? Oi? Como, né? Lógico, aceitei. E isso tudo em menos de 6 meses. E eu tava lá no elenco mais cobiçado de São Paulo. E assim, era uma apagação de pau total minha, porque na época o elenco fechado da balada era a Jimmy, a Verônica, o Vitor, a Divina Núbia, a Márcia Pantera, a Rafaela, que entrou junto comigo, a gente entrou juntinha na mesma semana, que eram as 2 novidades do elenco, Silvete Montini e Thalia Bombinha. Quer dizer, eu tava no Esquadrão Suicida, né? Tava, né? Falei, isso foi super bem. E aí expandiu. Aí começou a Atena daqui, a Atena de lá. E foi uma história muito bonita, porque é o que eu costumo falar. Eu fiquei conhecida no mundo de show no Brasil todo. E aquela época, gente, você ser conhecida no Brasil, onde não existia Instagram, não existia YouTube, não existia Fotolog, o que existia eram os jornais. O jornal de Campinas era muito forte, que era o Babado, né? E o de São Paulo era o Abalo, né? E a gente era conhecida desse jeito. O jornalzinho ia para lá no Pará, ia para lá no Ceará, ia para lá em Campo Grande, no Rio, ia parar em Porto Alegre, e assim a gente foi conhecida. E aí eu consegui começar a constituir essa história. E quebrei essa barreira do interior chegar em São Paulo. E que acabou me criando outra barreira com as drags de São Paulo. Algumas até meio que viraram a cara pra mim, porque tipo assim, falou, como que ela de fora chega e entra e eu daqui não consegui? Rolou isso também, não vou mentir. Mas, né, a gente conseguiu ir tocando o barco. Então, aí o Sérgio, como ele já tinha feito a capa do Isto É um tempo antes, era uma capa muito emblemática, era assim, sou gay e daí? Né? Você pensa, olha o papo que a gente tinha 23 anos atrás. Tinha que falar isso, né? E aí a gente avançou tanto para agora tá todo retrocedido, voltado para trás, tudo de novo, infelizmente. Aí o Sérgio arrumou uma matéria. Na verdade, a produtora tinha procurado ele e falou assim, a gente está entrevistando adolescentes, pessoas muito jovens que têm um convívio bom com os pais. E a produtora pediu uma drag queen nova, e eu tinha 19 anos na época, eu tinha acabado 18 para 19, ele disse, eu encaixei você. Falei, olha, legal. Pegamos eu e minha mãe, fomos lá pro Diesel Base para fotografar essa entrevistada lá, como que era, além do fato de ser gay, ser drag queen. Foi lindo, as fotos eram lindas, tudo tal. E ele falou assim pra mim, ó, ele é a produtora, né, da história, você vai ser capa. Eu falei, ai, que arraso, né, fiquei ansiosa. Aí na bela da semana, onde ia sair a matéria, que eu ia ser capa, cai o helicóptero pro John Kennedy Jr. lá nos Estados Unidos. Eu tô rindo pra não chorar, ou seja, não tinha como eu ser capa com um fato desse, né? Mas acabei tendo um bom destaque dentro da revista, que também gerou muito burburinho, a drag com a mãe, que a mãe sabe, a matéria, e foi bem legal, eu fiquei bem feliz com a repercussão que isso me deu. Eu acho que era difícil. O que me marcou, que me pesou um pouquinho, foi a resistência das meninas de São Paulo, porque quando eu entrei lá, eu não olhava muitas delas como adversárias ou como colegas de elenco, eu olhava como as drags que eu admirava, elas eram ídolos pra mim. E ver muitas delas se fechando ali foi meio difícil, assim. E era punk, era triste, porque eu falava, porra, ela era minha amiga até 5 meses atrás, eu pagava pau, daí de repente ela virou a cara, não conversa mais comigo, porque eu consegui uma oportunidade por méritos meus, entendeu? Isso me abalou um pouquinho, né? Eu sou o tipo de pessoa que se abala, até hoje em dia. Depois de anos de terapia, tipo assim, se eu receber 10 elogios na rede social, 100 elogios, maravilha. Aí vai um fake que coloca alguma porcaria minha, que eu sei que vai acontecer talvez nesse vídeo, eu vou me abalar. Não sei porquê, mas eu me abalo. E essa resistência para mim foi um pouco maior, né? E a cobrança de São Paulo era muito grande, né? Você tá... E as pessoas não entendem, apesar de ganhar bem, os recursos na época eram muito difícil, porque você precisa de uma bota, você não ia no AliExpress, achei uma bota linda e comprava. Ou você tinha comprado a Paula Queen, que trazia do Paraguai, e eu já comprava de terceira mão. Ou você mandava fazer, que era muito caro, e tudo era muito caro, né? Mas foi isso, eu acho que a minha maior dificuldade foi ter entrado no meio delas
e conseguido conquistar elas, né? Mostrar que eu não estava em competição com nenhuma, estava ali para brilhar, trilhar o meu caminho, né? Eu vou contar já no período desse comecinho, então. Eu estava no elenco da Diesel Base, e naquela época nós fazíamos espetáculos montados, então a gente elaborava um show que ficava em cartaz, era como se fosse um teatro. Então existia o show lá, vou citar o Beat Queens, na época, era montado e concebido, e a gente ficava, 6 sexta-feiras, 8 sexta-feiras seguidas. E era legal, porque, assim, a pessoa que ia toda sexta, então já sabia a música, já sabia a entrada, já tinha o griteiro e tudo tal. E nessa época começou a ter um feedback muito legal do Sérgio com o pessoal da The Club, que já era a Eloá, que era a diretora artística na época, e com o Silvio. E eles falaram assim, vamos fazer um projeto assim? A base invade a The Club e a The Club invade a base. Aí foi marcado isso, então a gente fez esse show Beat Queens na The Club. Então, lotou as pessoas que eu conhecia, o interior todo, porque era uma balada que o pessoal veio de São Paulo para ir na balada da The Club, e assim, o interior todo. E o pessoal foi porque, pensa, todas as estrelas de São Paulo juntas, não tô me colocando no meio, mas Jimmy, Verônica, Divina Núbia, Márcia Pantera, Vitor Piercing, e eu tava ali no meio. E o show tava acontecendo, eu era uma parte no meio do show e vi os aplausos e tudo tal, e a minha entrada era com a música da Madonna, né, que era Beautiful Stranger, era uma entrada que vinha com tapume, assim, então começava a música. Na hora que baixou o tapume, que era, eu até me arrepio falar, que o povo viu que era eu, assim, sem aquele, mais do que tinham sido de toda. Falei, eu tô na minha cidade, assim, ovacionada, falei, tem preço que pague isso. E foi muito gostoso mesmo. Ali eu chorei, fiquei emocionada. E falei, eu não acredito que eu tô com elas, com as minhas divas, e eu não acredito que eu tô na minha cidade recebendo esse calor humano todo. Assim, foi um dos shows que mais marcaram na minha vida, sem sombra de dúvida. E olha que foram muitos, hein? Mas esse aí, pra mim, foi muito especial. Eu passei muito tempo fazendo show. Depois disso, eu saí da Diesel Base, e que foi uma época que eu acho que foi um ponto crucial na carreira, que eu acho legal de falar, que foi a época do Species. Porque a Verônica me chamou pra fazer Species, ela também não tava lá, e era uma época que a gente revolucionou o drag. Todo mundo raspou a cabeça, todo mundo passou a fazer um visual que era o que eu já fazia, que a Verônica passou a fazer, e a Verônica ditava a moda, ditava regras, né? O que ela fazia, todo mundo queria fazer. Então passou de uma época que todas estavam com o cabelo comprido e todas estavam com o cabelo raspado. E foi gratificante a gente ver isso. Falei, tá todo mundo fazendo o trabalho que eu faço. E mudou a cena drag do Brasil. Passou de top drag para punk drag. E disso muita gente nem voltou para top drag. Continuou punk drag pro resto dos tempos. E nisso eu fui passando durante os anos. E aí eu fui virando top drag. Foi quando eu adicionei o top no meu sobrenome. Porque eu já tava querendo usar a peruca. Então quando eu ia viajar, geralmente, para quem não sabe, antigamente, quando a gente viajava, a gente tinha que fazer de 2 a 3 números. Então, um dos números eu fazia a Atena normal e o outro eu fazia a Atena top. Porque eu também gostava de dar meu closezinho de cabelo e joga para um lado. Já tinha esse lance travestinho no meio da história, né? Eu sabia que saco de cabelo também dava muito aplauso, né? E fui indo durante muito tempo, fazendo shows e vivendo só de shows na época, tá, gente? Eu não tinha outra renda, minha renda era só shows. E viajava muito, fazia show de quinta a domingo. Aí, no final, comecinho de 2007, já estava caindo. Eu acho que foi nesse um período onde a cena drag começou a cair no geral. Porque todo mundo focou no bate-cabelo. Acabou ficando, na minha opinião, tá, gente? Acabou ficando maçante, porque eram 10 shows na noite, eram 10 shows iguais. A gente não conseguia ver diversidade mais. E os 10 de bate-cabelo não tinham mais tanta qualidade. A gente via das 10, 3 eram muito boas, tinham um investimento, e as outras eram aquilo lá. Aí foi acabando, gente. As baladas foram diminuindo também, não tinha mais tanta cidade, igual eu falei. Não tinha mais os redores pra gente percorrer. E eu fui vendo, falei, já tá caindo, é hora de pensar em outra coisa. Mas no mesmo momento era a época da minha transição pra mulher trans. Então também teve essa transição do show. Aí eu comecei a ter menos maquiagem, comecei a fazer mais a trans, já queria fazer um balançar peito e tudo tal. Até que teve um momento que eu mudei para São Paulo
E não estava mais com os contatos de balada de São Paulo e nem queria. Eu queria viver uma outra realidade, porque eu comecei a fazer show com 17 para 18. Então eu não sabia o que era uma balada gay para curtir. A balada gay para mim era ir, entrar num camarim quando não ia montada, me montar, fazer meu show, curtir um pouquinho e ir embora. Então eu falo que eu vivi uma segunda adolescência com a minha transição, porque eu consegui curtir de uma forma que eu não curtia, mas eu não parei. Eu dei uma boa diminuída. Mas nesse período, ainda viajei algum tempo, mas nesse período abri o Jack Sanches, né, que é o proprietário da base, ele falou assim, eu gosto muito de você, eu quero que você continue fazendo o meu projeto. Eu estava morando em São Paulo, né, fazia a Paquita, mas fazia o show, e eu vinha e era gratificante, porque eu também não conseguia. Uma vez que a gente é artista, a gente não deixa de ser artista nunca mais. A gente tem essa veia, igual a Lady Gaga canta, a gente vive pro aplauso. É bom isso pra gente, é uma vitamina, é um estímulo. E ele me deu a oportunidade de continuar fazendo, assim como o Gilberto também. Então, tipo assim, eu fazia minhas coisas e um showzinho no final de semana eu fazia. E assim continuou até a pandemia, basicamente, e até ter balada. Porque sempre eu estava sendo chamada para fazer uma coisa ou outra. Já não vivendo como profissionalmente, dependendo disso, mas não foi uma coisa que só aconteceu comigo. Todos os artistas tiveram que se reinventar, ter uma profissão base para poder viver de show como alegria, não como fonte de renda, porque foi acabando, foi diminuindo. A drag deixou de ser a estrela da noite, o DJ passou a ser a estrela da noite, então a gente passou a ser coadjuvante. Às vezes a drag também não era mais o show, às vezes a drag era só fazer gogo drag, fiz muito em festa, dançar, parecer linda, fazer o carão, mas mudou o conceito. E a noite muda o conceito de tempos em tempos. Já foi transformista, depois foram as travestis, depois foram as drags, as top drags, as punk drags, as gogo dancers, e a gente, agora que a gente está em pandemia, a gente não sabe qual vai ser o próximo passo. Mas que vai existir muita gente bonita nos palcos, não há dúvida. Uma vez eu fui fazer um show em Londrina, era uma sexta-feira. Cheguei, bicha, e naquela época eu não era fina o suficiente para pedir uma passagem de avião, né? Fui de ônibus, e para quem não imagina, ônibus daqui para Londrina, querida, você vai um dia inteiro. Você pega de manhã, o ônibus chega lá de noite. Cheguei lá, comecei a me montar, bicha. Caiu a cidade em Londrina, destruiu a cidade inteira. Destruiu a boate, destruiu tudo. Falei, meu Deus, eu não vou ter dinheiro pra voltar, porque, gente, nessa época a gente ia com o dinheiro contado, no máximo ia com uma coxinha de uma coca da rodoviária, que era a rodoviária antiga ainda de Campinas, que era que tinha aquele salgadinho barato, não era essas de hoje em dia que o salgadinho é R$12, a coca é 8, você morreu nos 20. Naquela época com 5 você comprava tudo e ainda comprava um docinho, chiclete daqueles, plop, sei lá. Aí a dona da festa falou, amiga, eu não tenho o que fazer, né? Falei, beleza, né? Dela, fica pra amanhã, né? Pra você fazer, né? Eu tinha show na base de São Paulo. Eu falei, Sérgio, aconteceu isso, eu vou ficar. Ele, beleza. Foi no sábado, 6 pessoas na boate. 6. Aí eu sabia que eu não ia receber, né? Ele falou assim, a gente vai te depositar no outro dia. O engraçado é que nesse mesmo dia que deu 6, a Eloá também tava em Londrina, junto com a Leslie, na outra boate, também não deu ninguém, porque a chuva tinha acabado com a cidade, a gente voltou até no mesmo ônibus. As 3 sem o aqué, só com a passagem sem o da coxinha, né? Que a loja era mais fina, então a gente financiou a coxinha com a Eloá na época. Não recebemos até hoje, né, meu bem? A gente tomou o cano, doce, bonita. Então aí eu fui aprendendo, gente, um contratozinho ali, uns 50% antes, porque, gente, a gente ia na cara e coragem, a gente marcava show na cara e coragem, não tinha contrato, era verbal, você tem show dia tal, a gente ia na sorte, se não tivesse público era um risco que a gente corria de não receber. Gente, criaram um mito, né, que a Paula Queen era rival da Athena. O primeiro por quê? Porque a Paula fazia Madonna e eu também fazia Madonna, né? Principalmente a música erótica que a Paula odiava fazer. Na época que eu comecei, a Paula já não queria mais fazer erótica da vida, ela já estava cismada. E eu ainda fazia. Aí, como toda fake news, ela só aparece quando ela é compartilhada. E nós tínhamos uma amiga que adorava pôr essa rivalidade entre eu e ela. Que não existia, gente. Porque a Paula nem morava mais aqui.
A Paula vinha esporadicamente aqui e tinha essa coisa. Mas assim, da minha parte não tinha. E depois eu fiquei sabendo que da tua também não. Era a fake news clássica. E até uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu tinha feito a produção e a Paula estava voltando a morar aqui e eu fui dar a produção pra Paula. E a Paula falou assim pra mim: não, amiga, eu não quero porque eu não vivo mais de show, tal. É melhor que você dê pra uma outra pessoa. Eu falei, tá. Mas eu fiquei magoada, porque eu falei, acho que ela ainda na cabeça dela tem essa rixa. Mas a gente continuou convivendo na época. Então eu entendi, a primeiro ponto, isso, mas aí eu entendi que não era, realmente. Depois rolou, que eu não lembrava, no papo atrás, rolou e eu tinha pintado a Paula pra fazer erótica na The Club. Então isso foi uma fake news da época, propagada, né, por uma coleguinha aí, e que nunca existiu. E existiu até pelo contrário, a gente tinha muita afinidade, porque a gente gostava da Madonna. Modéstia à parte, eu me considero uma pessoa muito inteligente, a Paula é muito inteligente, então a gente conseguia conversar além daquilo que as pessoas eram assim, ó. As pessoas eram só show, gogoboy, neca, strass, peruca de cabelo. E a gente conversava sobre muitas outras coisas. E nessa época, tinha o Eloá Convida, né? Que a gente passava madrugadas acordado na casa do Eloá, assistindo gravação de show e conversando. Gente, era muita madrugada, era muito gostoso. A gente se reunia lá, o Eloá pegava uma cadernetinha assim. Vamos comer pizza? Vamos, pedia. Daí o Eloá não tava na cadernetinha. Ela vai me matar por isso. Beijo, Eloá. Também devo muito a você. Você me colocou em produções maravilhosas. Da época que você e a Ruby me colocaram em produções muito boas, assim, que a gente pôde explorar o talento. E a gente já conversava muito. Essa época não tinha celular, não tinha WhatsApp, era o começo do MSN, então a gente se trocava por lá, mas era mais presencial mesmo. A gente marcava. E nos dias que a gente não tinha show, que a gente ia pra boate, a gente se enfiava em camarim de boate pra ficar conversando. A nossa diversão na boate era essa, né? Era conversar, fofocar e falar disso. Então nunca existiu da minha parte, acredito que a Paula também já afirmou pra mim que nunca existiu da parte dela, né? Beijinho, mas foi saudável. Essa época ela vivia muito de rivalidade. Tinha rivalidade de Brenda com Verônica, de Jimmy com não sei quem. Era baseado nisso. Era isso que motivava. Porque a fulana fez tal música, eu vou fazer também. A fulana vai fazer, fez porque quis aprontar. Era isso, gente. Os fake news da época era ali no tete a tete, era na balada. Gente, eu queria deixar um beijo para todo mundo que mantém viva essa arte. Eu não fui uma pessoa que ganhei dinheiro com show. Pelo contrário, acho que às vezes eu cheguei a botar até mais do bolso do que ganhei. Mas as amizades que eu fiz e que eu preservo até hoje, as histórias engraçadas, não tem preço que pague, tá? É um arquivo que a gente tem na cabeça, é saudável, porque daí a gente encontra pessoas de 20 anos atrás, a gente lembra. Você lembra disso, lembra daquilo, e dá um prazer que a gente conseguiu viver numa geração onde as pessoas não eram emburrecidas por causa de um celular. Então a gente tem história para contar, gente, muita. E isso é tão rico, é tão maravilhoso. Eu espero que um dia alguém tenha uma ideia de montar um documentário para Campinas, São Paulo, e reunir todo mundo, porque, gente, ia sair muita coisa boa. Paula, inclusive é uma dica para você. Vamos montar um documentário. Paula Queen, a multa, a louca. Vamos fazer, eu acho que é legal ter essa acariação pra gente conseguir contar histórias. E porque eu acho que Campinas merece, porque Campinas é celeiro de tanta gente que aconteceu. E igual eu falei, era difícil acontecer no Brasil, num mercado onde era só São Paulo, e aconteceu muita gente daqui, né? Eu não quero falar nome porque eu sei que eu vou esquecer de alguma, posso magoar alguém, mas são pessoas, e assim, não existia rivalidade negativa, uma apoiava a outra e uma gostava de ver o sucesso da outra, porque a gente fazia show montado, e a gente apoiava uma sabendo que era, e era tão gostoso. Campinas criou isso, e a gente conseguiu fazer história. Então eu acho que Campinas tem uma história muito rica, que vem desde antes de mim, passou por mim, veio de gerações depois, e eu acho que a cultura gay, no geral, ela é muito, muito ruim no aspecto de não valorizar o passado. Então eu acho que uma coisa documental ia mostrar para as pessoas o que a gente fazia, igual eu falei, as dificuldades para arrumar música, para arrumar produção, para arrumar isso. Então eu acho que assim, a gente tem que valorizar muito as pessoas que vieram antes da gente.
Hoje em dia, o segmento drag é muito através do que elas veem em TV, de opções que elas veem, de inspirações que elas têm de fora. Mas, gente, é tão rico o material humano que a gente tem aqui, é tão rico, mas tão rico, que vale a pena vocês pesquisarem, saberem, conversarem, porque é uma coisa que vai sempre existir, sempre vai ter artistas. Os artistas do passado sempre vão ser artistas, não existe ex-artista, tá? Artista é pra vida toda. Então, para essa nova geração, que eu vou fazer parte, porque vai passar essa pandemia, vão existir oportunidades e eu quero estar no palco, eu quero fazer o que eu amo e que a gente possa continuar levando alegria, né? Porque tirar sorrisos e emoções, gerar emoções às pessoas é uma coisa muito boa. É isso. Gente, foi um prazer esse convite da Paula. Nossa, eu tô enrolando a Paula, gente, há anos, viu? Eu nem tinha cabelo branco ainda. Mas deu certo, tô aqui, tô contando um pouco de vocês. Eu quero deixar um beijo para todas as pessoas que dividiram camarim comigo na vida, para as pessoas que estiveram ali na frente do palco, que me deram amor, me deram carinho, me deram paixão. E eu não vou citar nomes, porque eu vou esquecer, gente, porque o Alzheimer chega para todas, né? Já passei dos 40, então, né, a gente tem que ir leve na memória. Mas um beijo para todas vocês que já dividiram o camarim, para que estiveram na frente do palco, para que até hoje me mandam um oi, para que até hoje dão carinho. Eu acho que vocês são essenciais na minha vida e sem vocês eu não teria passado dos 20 anos de performer, né, que eu tenho. E é isso. She's not me. She doesn't have my name. She never have a... já tá gravando. Vamos lá. Desculpa, amiga, não aguentei. E aí, gente, gostaram da Athena Top? Eu amo, maravilhosa, linda. Nosso shade é eterno, amiga. Britney e Cristina que se cuidem. Ai, gente, vai me dando uma angustiazinha quando vai final de temporada, assim, mas tá tudo bem, que se vocês deixarem aqui nos comentários que pode vir uma terceira temporada com outras pessoas, eu vou ficar muito feliz mesmo, mas depende de vocês, tá? Comentem aqui. Semana que vem tem a segunda parte do último episódio de Vida de Show, Amigas de Palco, então é isso, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, maratonem quem não assistiu toda a série ainda. Um beijo e tchau.